Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando no segundo e último bloco da edição 602. Temos aqui como um convidado o Valese, lá do podcast F1 Brasil, e no final deste bloco ele vai falar de quantos mil projetos mais ele está envolvido, e não são poucos. No primeiro bloco nós falamos sobre Ayrton Senna da Silva. Por incrível que pareça, esse podcast há 11 anos no ar, 602 edições, e nunca houve uma edição para falar dele, mas aproveitamos aí agora os 25 anos da morte, fizemos aí um programa, digamos, interessante, falando um pouquinho sobre a polaridade dos que amam e os que odeiam, a visão que o pessoal lá de fora tem dele, o legado e tudo mais. Não deixem de ouvir. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Fórmula 1 atual dos dias de hoje, alguns personagens que ficamos aí devendo falar. Mas antes eu tenho que dar aquele recado sobre oscarteiro.com.br. Se você que é da região de São Paulo e gosta de andar de kart, entre em contato aí nesse site, oscarteiro.com.br. É um grupo montado pelo Ricardo Banniman e pelo Marcelo Machado lá em 2003. E os caras começaram a correr. O grupo foi crescendo, hoje já tem mais de 50 pilotos ativos. O Rubens e a Débora, que gravam aí direto com o Valese, estão lá nos carteiros. É uma galera que faz parte dessa turma aí que corre aí mensalmente nos cartódromos de São Paulo. E o grupo só cresce. Então, se você gosta de kart, quer correr de kart, mas não tem uma turma, oscarteiro.com.br do Ricardo Banniman. Valeu, você já gravou podcast com o Banniman? Cara, não, sabe que o Banniman é o tipo do cara assim que se diz meu amigo, mas ele nunca me chamou para gravar o Auto Rage. Isso é uma mágoa que eu tenho na vida, maior do que a de não ser piloto de Fórmula 1. Eu gostaria de dizer, Banniman, que isso foi ensaiado, tá? Eles fora do ar falaram, vamos colocar essa questão para eu cutucar o Banniman, tá? O Banniman, eu queria só te dizer que eles planejaram fazer isso. Compromisso com a verdade. Ora. O Fábio Campos, você já gravou, né, o Auto Rage? Banniman, isso ele tá fazendo também para te provocar. Mas, sim, até o Campos já gravou? Não. Agora você vê que eu termino humilhado a coisa, né? Até o Campos. Sim, num longínquo 2 anos atrás, mas gravamos um sobre Dire Straits, inclusive, muito bom. Eu gravei também, então eu sempre falava, Valese, que deve ser algo pessoal realmente. Vamos ver se... Isso é coisa daquele emo do Ricardo Banniman. Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre Fórmula 1 dos tempos atuais, Fábio Campos. A gente ficou devendo, a gente prometeu semana passada, inclusive, uma análise um pouquinho mais profunda sobre Max Verstappen, um personagem, né, muito controverso, chegou muito jovem à categoria, inclusive até mudou a regra de superlicença depois que ele chegou, porque a FIA já não queria pilotos tão mais jovens. Se envolveu em alguns acidentes no início da carreira e tudo isso era acreditado a essa questão da idade. Tem essa questão do ano passado, ele contra o Ricardo, e o Ricardo saindo porque achava que não tinha espaço para ser campeão ali. Esse ano entregando muito bem, diga-se de passagem, se metendo frequentemente entre os carros da Mercedes e da Ferrari, com um carro que a gente fica até duvidando qual é o real potencial, que a gente olha um pouquinho para o Gasly e olha para o Verstappen. Será que o Verstappen está tirando mais ou o Gasly não está conseguindo tirar tudo? Enfim, Max Verstappen, um dos personagens mais polêmicos e mais talentosos, na minha opinião, que a gente tem hoje em dia, Fábio Campos. É isso aí, Raposo. Ficou até do bloco da semana passada, né? A gente já estava ali com o tempo estourado e nós chegamos à conclusão aqui no ar. Nós prometemos e cumprimos. Nós chegamos aqui à conclusão no ar que valia uma discussão um pouco mais elaborada, né? E até eu até reouvi o podcast e nós falamos que há coisas da Red Bull para serem discutidas também,
né? Então vale até a gente trazer isso também aqui para esse bloco, mesmo que rapidamente. Eu acho que o final da sua colocação resume tudo, né? Porque não é discutir a história do Verstappen, não é discutir, você citou o ano passado, aquela estupenda evolução que ele fez, incrível como um piloto muda de uma série de acidentes para uma série de ótimos resultados, sem mudar o seu estilo, né, que era o que o senso comum pedia na época, né? Não, o Verstappen tem que mudar de estilo. E eu sempre achei que não tem que mudar de estilo coisa nenhuma, né? Ele não batia por causa do estilo dele, ele batia por erros que ele cometia. É possível ter aquele estilo sem erros, e eu acho que ele vem fazendo isso, mas é o final do seu comentário crucial. O que ele está fazendo em 2019, de se colocar não só durante as provas ali como uma das forças, embora eu acho que ainda falta um quê a mais, diria Diogo Gomes, se aqui estivesse, para brilhar, né? A Red Bull tem estado apagada na briga da frente, se é que a gente pode dizer, como eu falei semana passada, que existe briga na frente, mas a Red Bull tem sido mais apagada do que as outras duas. Mas a gente não sabendo a real qualidade deste carro, é incrível você constatar que o Max Verstappen tem um ponto a menos que o Vettel e tem até mais pontos do que o Leclerc. Tudo bem que a Ferrari deu um tiro de revólver calibre 38 no próprio pé, em termos de pontos, né? Porque é uma equipe que das 4 provas até agora, 3 ela sacrificou o piloto mais rápido. Então há uma interferência na tabela de pontos que não é verdadeira. Mesmo com isso, eu considero impressionante ver o Verstappen entre as duas, ele estava na frente das duas, se eu não estou enganado, antes do Azerbaijão, e ele está se misturando com os 2 carros vermelhos, que eram a superpotência da pré-temporada. A gente, claro, já discutiu várias vezes, e ainda pode discutir mais ainda os problemas da Ferrari, mas a disparidade Raikkonen-Gasly, que você citou, para mim é absolutamente esperada. Se tem uma coisa de 2019 que eu acho que é surpresa, é zero. Raikkonen não, Verstappen. Eu falei Raikkonen, desculpa, é Verstappen Gasly, isso. É porque eu tô com a tabela aberta aqui, o Raikkonen tá logo abaixo do nome do Gasly, que os dois têm 13 pontos no campeonato. Mas se você pegar se você fizer a pergunta, o que é que não te surpreendeu na temporada 2019 até agora, é a diferença entre os 2 pilotos da Red Bull, porque nós aqui, não só eu, mais gente aqui no podcast, Diogo, jamais apostamos fichas no francês e acho que ele mostrou pouquíssimo em categoria de base em termos de desempenho, então eu não espero nada dele, embora seja aquele negócio, né? É o bom estar errado, como do Ricardo pouco se esperava em termos de categoria de base e virou um piloto de Fórmula 1 monstruoso. Não acho que vai acontecer com o Pierre, mas se acontecer, ótimo. Agora, como o tema aqui é Verstappen, Raposo, a pergunta que eu jogo para você e para o Valese a gente não sabe o quanto de deficiência tem esse carro, se é realmente um carro com tantos problemas como falam ou não, mas o que ele força para estar ali entre os primeiros, tem nas primeiras 4 corridas do campeonato me impressionado. Valese, tua visão desse... Se a gente fez um primeiro bloco de uma figura amada, a gente está fazendo um segundo bloco de uma figura que não é tão amada, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu vou te dizer que eu sou um dos caras que demoraram um pouco para embarcar no trem Verstappen. Eu achei o hype um pouco exagerado à época. Hoje já não sei se era exagerado ou não, ou eu que levei tempo demais, que já estou velho e não estou aceitando novidade, mas eu demorei um pouco para aceitar o fato dele ser um cara diferenciado. Foi a partir do ano passado, de 2018, finalzinho de 2017, começo de 2018, que uma coisa me chamou a atenção dele e de repente eu comecei a olhar o Verstappen com outros olhos e acompanhá-lo com outros olhos. O Verstappen, para mim, ele é um cara que, como poucos pilotos da Fórmula 1 fazem, e todos esses poucos sempre pilotos que fizeram o nome, ele acha atalhos nas provas. Se você olhar bem o Verstappen, ele é um cara que ele nunca faz exatamente o mesmo traçado que os outros. Ele tem um traçado próprio, ele às vezes encontra maneiras de ser rápido, passando por trilhos ou por caminhos assim da pista que não são os usuais. Isso para mim é uma marca de gênio, alguém que é adaptável. O Verstappen parece adaptável. Eu acho que por esse estilo, que foi o que você falou, Raposo, que no começo ele acabava errando tanto, que no começo ele acabava batendo
tanto, porque ele acabava se perdendo um pouco, ele pisava fora da faixa ali, fora do trilho, da onde podia, perdia aderência e acabava se danando um pouquinho ali, ou forçava uma ultrapassagem. Mas acho que ele amadureceu, e o que é comum, né? É um cara muito novo, muito jovem. E sim, o que ele está fazendo com a Red Bull esse ano, uma Red Bull que é a terceira força ainda, talvez isso mude, talvez isso se torne diferente, dependendo muito dessa próxima corrida. Acho que o que o Campos falou, assim, o campeonato pode terminar em Barcelona, o pessoal, no episódio passado, o Campos falou, o pessoal ficou um pouco espantado. Eu não tiro a razão dele, não, eu acho que isso pode acontecer, e se isso acontecer, quem vai se dar melhor vai ser a Red Bull. O Helmut Marko falou hoje que a Red Bull vem com uma atualização, principalmente em asa dianteira, que vai melhorar muito a aerodinâmica e muito downforce em curvas, que era uma coisa que a Red Bull desse ano estava perdendo demais, principalmente para a Mercedes. E se isso realmente acontecer e o Verstappen continuar rápido do jeito que está, ele vai incomodar, e vai incomodar bastante ainda esse ano, e tem tudo para ser um nome na Fórmula 1 que vai ser inegável. Pode ter gente que não gosta dele, eu acho que sempre vai ter, porque ele tem o jeito arrogante de piloto do Fórmula 1, né? Niki Lauda era um cara super arrogante, hoje em dia todo mundo gosta, mas era um cara que era um tanto quanto intragável na pista e no paddock, e eu acho que o Verstappen está seguindo esse caminho aí. É interessante isso que você coloca, né, Valese? Porque até falei no começo do meu comentário e no finalzinho do programa passado, de que há uma discussão sobre Red Bull que vem junto, né, com o Verstappen. Muito nessa linha do que você falou. É um carro que eu, pelo menos, não sei ao certo o grau de problemas, até onde vai o grau, porque tem aquela questão de não vamos alfinetar a Honda, vamos começar uma história diametralmente oposta ao que a gente teve com a Renault, já que com a Renault a política era de ataque, vamos, pelo menos nesse começo, né, não atacar a Honda de maneira nenhuma. Então, a gente não sabe até quando o quanto o motor ainda pode entregar mais, embora todos os indícios, inclusive de que vem das rivais, é de que o motor é de fato bom, é de que o motor é de fato houve uma evolução clara, mas a gente não sabe. Eu já vi alguns jornalistas, não muitos, por isso eu fico um pouco ainda receoso, mas eu já vi jornalistas falando que a Red Bull tem um problema que eles falam que é o problema de correlação, né, que é o pior problema que uma equipe talvez possa ter hoje na Fórmula 1, que é o túnel de vento e os computadores não estarem passando os dados corretos para o carro de rua, digamos assim, para o carro da pista, melhor dizendo. Então, quando se projeta uma coisa que no computador dá um efeito e na pista dá outro, por isso o problema é chamado de correlação, é dificílimo da equipe resolver, porque ela tem que recalibrar o seu equipamento, ela tem que parar de mexer no carro e passar a consertar o seu equipamento. E a gente viu várias equipes terem este tipo de problema nos últimos anos. Eu repito, não sei se chega a ser tão grave o problema esse problema da Red Bull, porque vi um ou outro mencionar até em tom de questionamento. Se for, é mais grave. Agora, uma coisa que a gente pode discutir, se não hoje, vamos discutir ao longo do ano, o que a gente teve para 2019? Uma redução justamente do peso da aerodinâmica. Aí é quase que 1 mais 1 é igual a 2, né? Quem sentiria mais isso? Quem tem o melhor trabalho na área aerodinâmica. Quem tem Adrian Newey, para falar a língua clara. Então, é quase que automático a Red Bull sentir mais do que as outras. Agora, é uma equipe que tem uma capacidade de evolução ao longo do campeonato sempre muito grande. É uma equipe que tem terminado os anos sempre muito melhor do que os inicia. Desde até de antes da era turbo. Até em títulos do Vettel foi assim, né? Não começava tão firme, de repente achava a mão e acabava a brincadeira. Então, acho que essa atualização que o Valese esbarrou, fico muito curioso, porque se há uma equipe capaz de atualizar bem, sem dúvida, a Red Bull. E o Verstappen tem uma outra coisa também. O Verstappen, daqui a pouco, ele começa a não ter paciência com a equipe. Por tudo isso que o Valese falou, eu até pensei isso aqui agora. Tem todo o ego de um piloto, digamos, que vem com aquela questão de quero ser campeão, estou aqui, não estou aqui para ganhar uma corrida ou outra.
Isso se reflete num lado meio Alonso. Não precisa ser extremo como o Alonso, mas algo parecido no sentido de, e aí, nós vamos fazer o carro que vai me dar condição ou não? O piloto já tem um tamanho e uma moral, já que o tema aqui é Max Verstappen, eu acho que ele já tem uma moral de começar a olhar para a Red Bull, se as coisas não se encaixarem, repito, acho que vão se encaixar, mas se as coisas não se encaixarem, já com um olhar de pressão, no sentido de, gente, eu tenho talento, eu preciso que vocês me deem um carro que acompanhe o meu talento, por mais arrogante talvez que isso possa parecer, os grandes campeões têm essa capa que vem junto com eles, né? E qual seria esse lugar? Existem os boatos, Valese, não sei se você já viu isso em algum lugar, que Toto Wolff liga incansavelmente para Verstappen e managers do Verstappen para sondá-lo. Cara, mas eu acho complicado. Verstappen ele tem um deadline que acho que infelizmente ele não vai conseguir, que ele precisaria ser campeão até, se eu não me engano, eu posso estar errando no mês, mas até agosto do ano que vem, para ser o campeão mais jovem da história da Fórmula 1. E ele quer isso, ele quer de qualquer maneira. Mas olhando para as duas equipes que, em teoria, estão acima da Red Bull e poderiam fazer isso para ele, se Hamilton não vencer o campeonato esse ano, será que ele aposenta? Eu acho que ainda não, me parece. Se ele vencer, ele não aposenta de jeito nenhum, ele vai atrás do sétimo, isso é óbvio. E Toto Wolff seria louco de botar Verstappen e Hamilton na mesma equipe, fazer o que a McLaren fez em 2007, botar Hamilton e Alonso na mesma equipe, não sei. E na Ferrari, Vettel ainda quer continuar. A torcida está perdendo bastante a paciência com ele, a Gazeta dello Sport, a imprensa italiana, apesar de ainda tá apoiando o Vettel, eles estão começando a virar time Leclerc. Eu não sei se a Ferrari também ficaria nas mãos de um Verstappen tão jovem. Então é isso que você falou, para onde ele iria? Ricardo, que é um grande piloto, para mim é um piloto que tem material para ser campeão do mundo no braço, olhou para todos os lados e o único assento que conseguiu foi uma aposta que pode se pagar na Renault. Eu não sei se Verstappen teria paciência ou vontade de dar um step down agora. Tem um detalhe aí que eu acho que eu sempre falo aqui no café, que automobilismo é percepção. A percepção em cima do Verstappen eu acho muito diferente da que existe em cima do Ricardo. Eu acho que Red Bull, que Mercedes e Ferrari jamais fariam com o Verstappen o que fizeram com o Ricardo, que é não obrigado, fica para a próxima. A questão é que o Verstappen acabou de renovar o contrato. Eu não sei, se eu não tenho a informação, até que ponto há uma cláusula de desempenho nesse contrato, no sentido de, olha, que a gente sabe que a maioria dos contratos tem, né, pelo menos das estrelas, digamos assim. Olha, se não ficar até em quarto, eu estou liberado, se ficar até abaixo de tal posição, eu estou liberado. Não tenho essa informação, mas acredito que exista esse tipo de cláusula. Porque quando ele renovou, era quando estava acontecendo isso que o Raposo falou, que não acontece hoje em dia porque ele tem contrato. Mas antes dele renovar, ele teve contato da Mercedes e fala-se também que teve da Ferrari. Eu acho que se ele estivesse disponível, o que ele não está, diga-se de passagem, hoje ele não está, pelo menos até acabar o ano, depois eu não sei a questão de cláusula de desempenho, mas se ele estivesse disponível, eu enxergo Mercedes e Ferrari fazendo alguma maluquice para levá-lo. Por quê? A questão da percepção. A percepção de superestrela ainda está com ele. Estou falando dentro da Fórmula 1, tá, gente? Não estou falando eu, Fábio Campos. Dentro da Fórmula 1, ele tem a percepção de uma superestrela, um super campeão em potencial, embora eu acho que não existam campeões em potenciais. Existem campeões e não campeões. Mas eles o enxergam assim, como um campeão em potencial. Então, isso vale para a questão da pressão de que a Red Bull precisa fazer um carro melhor, porque se a Red Bull perde o Verstappen, com o problema de pilotos que ela está hoje, eu acho que ela balança até a continuidade dela na Fórmula 1. Hoje ele é uma das razões de ser da Red Bull estar na Fórmula 1. Se no futuro a coisa mudar, a coisa pode mudar. Total viagem aqui da minha cabeça, de especulações que eu já vi de outras mudanças aí. Seria o Hamilton fazer uma mudança para a Ferrari? Existe uma
gente que coloca... Ele já disse que, digamos, não acharia ruim correr pela Ferrari. Aliás, ele disse, né, no ano passado, ele deu uma entrevista muito sincera, ele falou assim... quem acharia? Ele falou assim, eu não fui para lá porque ele não deixou, se referindo ao Vettel. Ele disse, ele não deixou. Essa foi a frase do Hamilton, ele disse essa entrevista no meio do ano passado. Então, eu acho que esse seria o caminho do Verstappen desembarcar numa Mercedes da vida, essa mudança, saída, de repente até a Ferrari se cansando do Vettel depois de 2019, se continuar como vencendo, foi 2018 e esse ano aí, o Leclerc... aí eu não sei até que ponto o peso do Leclerc poderia interferir nisso. Até. Não, o Leclerc não interfere. Então vamos montar um cenário nosso aqui. Se der certo, depois a gente publica isso. Esse programa está arquivado, pois é. Isso, assim, em 2021. Bottas, malvadão, barbudão, consegue dar uma de Nico Rosberg e vence de Hamilton esse ano. Vettel roda de novo umas 10 vezes e a Ferrari não aguenta mais e manda o Vettel embora. Hamilton vem para a Ferrari correr junto com o Leclerc. Verstappen vai correr na Mercedes com Bottas. Beleza. O Vettel volta para o Red Bull correr com Gasly. O Vettel vai terminar a carreira na Red Bull. Pronto, já avisamos. Olha que coisa impressionante esse cenário que ele criou. Eu acho interessante. Agora tudo passa, Raposo, e eu vou sempre bater nessa tecla pela coragem dos donos de equipe de não terem medo de colocar 2 pilotos fortes dentro da mesma equipe. Se essa política que cresce a cada dia, do medo do confronto, de escolher piloto privilegiado para ter o número 1 e o número 2, se esse tipo de pensamento tacanho continuar, as portas para o Verstappen se fecham. Se houver coragem, as portas para o Verstappen se abrem. Gostei dessa nossa profecia. Vamos ver se acontece realmente. Agora, sobre o tamanho dele, né, do Verstappen, dando a minha opinião aqui também, é um cara realmente, exatamente isso que o Valério falou, ele não fica preso, né, no ponto de ultrapassagem. Essa pista não tem ponto de ultrapassagem, ou essa pista tem poucos pontos de ultrapassagem. Ele cria o ponto de ultrapassagem dele de forma magnífica. A gente lembra aquela em Austin, né, Fábio Campos, que ele foi punido, né? Até tiraram a ultrapassagem dele no finalzinho. Sim, passa dentro das linhas ali, Se ele tivesse na Indy, não teria problema nenhum, porque a Indy, quando correu em Austin, a categoria simplesmente falou, esqueçam limites da pista, e todo mundo esqueceu. Teve também uma em Mônaco, que eu acho que foi uma das primeiras, ele estava de Toro Rosso ainda, se não me engano, que ele fez um monte de ultrapassagem, até bate no fim e tal, mas antes da batida dele, que ele faz um monte de ultrapassagem em Mônaco, né, onde fala que também não se passa ninguém. Então essa questão dele criar esses pontos de ultrapassagens é algo realmente assim, que eu admiro bastante nele, sabe? E eu sou admirador assim, gigantesco do estilo de pilotagem dele. Eu realmente acho que ele precisa manter, ainda bem que não conseguiram cordeirizar ele, se é que existe essa expressão, mas não virou você um cordeirinho. Cordeirizar você inventou. Não virou um cordeirinho ali, sabe? O cara continua da mesma forma, com o mesmo ímpeto, dando as entrevistas polêmicas e que continue assim, sabe? Eu acho que realmente a Fórmula 1 tava muita coisa de amiguinho, o Hamilton indo defender Vettel para jornalista e tal. A Fórmula 1 precisa pegar um pouquinho mais de... Eles ainda fazem isso. Precisa pegar um pouco mais de fogo e eu vejo no Verstappen esse personagem, esse cara que não tá nem aí com a opinião pública, o cara que peita, o cara que fala mesmo. Então... sigo fã aí dele, bastante fã desse estilo dele, que surjam mais como ele, capazes de rivalizar com ele, inclusive. E é um cara que eu acho, sabe, aí já que a gente, no primeiro bloco, a gente terminou falando de listinhas, eu coloco apenas ele atrás do Hamilton hoje. Não vejo ninguém entre ele e o Hamilton. Eu sei que alguns acham o Ricardo mais que ele, alguns acham o Vettel mais do que ele. Na minha lista é Hamilton e Verstappen. Agora você imagina então nessa sua lista, Raposo, uma equipe com Hamilton e Verstappen. Você imagina o bem que faria para o automobilismo, uma equipe que ia exigir um management de alto nível, mas você imagina, né, e você pensa que o quão difícil isso é com essas cabecinhas burocráticas que lá estão hoje. Né?
Pois é. E a sua lista atual, Valério? Será que você tem a lista atual também? Ele não revela a lista, né? Às Eu vezes ele não... revelo a lista, a gente só perguntar pra mim no Twitter, escrevam pra Rubens GP Neto, lá, @Rubens GP Neto no Twitter, e perguntem minha lista que eu conto pra vocês. Esse tweet não é dele, tá, gente? Ele tá jogando o Rubens embaixo do ônibus, mas é... Rubens, Não, aliás, tá devendo participação aqui. Eu vim antes que o Rubens? Olha Não. só, de alguém eu ganhei. Ah, não, ele já veio. Puta que pariu. Não, Rubens não, já, Raposo. Não, já o Rubens foi convidado, mas anda dando bolos aí e tal. Ele é importante, né? Ele é importante. Chama a Débora que ela manda mais do que ele e ela vem. Não, mas hoje em dia eu acho que o Verstappen ainda é uma grandeza que está sendo definida. Então eu ainda colocaria a Vettel à frente dele, mas eu acho que ele já está hoje pilotando mais do que o Ricardo. Hamilton ganha de todo mundo. Hoje. Eu também coloco o Hamilton lá na frente, com certeza. Fábio Campos, alguma coisa mais a gente falar do Verstappen? Eu queria falar um pouquinho da Ferrari também, aproveitando o Valese, que está um torcedor ferrenho da Ferrari, mas eu queria que você introduzisse. No programa da semana passada, você terminou prometendo para uma próxima edição falar um pouquinho das atualizações da Ferrari e tudo mais. Eu queria tocar nesse assunto agora. Atualizações, não é atualizações, né? As mudanças da Ferrari que a gente acabou terminando no programa passado, dizendo, né, como a Ferrari mudou para pior, né? A mudança que a Ferrari fez estrutural, não é nem estrutural, mas na sua cadeia de comando, talvez na principal cadeira da cadeia de comando, é incrível o impacto negativo que teve em termos de estratégias, em termos de não conseguir converter em resultados, um carro bom, que eu tenho falado aqui, não conseguir fazer um acerto que ao longo do final de semana consiga acompanhar o desenvolvimento da pista, que a pista vai mudando. Eu acho que a Ferrari não consegue acompanhar o desenvolvimento da pista. Muitas vezes começa bem o final de semana e na hora do vamos ver quem vai é a Mercedes. E a frase que eu terminei o podcast passado falando, não é, Raposo? Acho que o campeonato pode acabar na Espanha. Por quê? Se a Ferrari... Porque aonde nós estamos chegando agora? Na pista onde a Ferrari assustou todo mundo na pré-temporada. Mesmo sendo, eu lembro que o Marcos Octaner falou, nossa, essa Ferrari falou comigo lá no Twitter, no @CamposFB. Não é só o Valese que tem Twitter, não. O Twitter dele é um sucesso, mas eu também tenho ali. E o Marcos Octaner veio me mandar algumas coisas da pré-temporada e eu me lembro que eu respondi, nesta condição de pista, ok, porque era uma pista fria, digamos assim, era uma Barcelona fria, era uma Barcelona de inverno, coisa que já não é mais. Mesmo assim, é Barcelona. Se a Ferrari não converte agora um resultado, para mim o campeonato acaba, porque não é que a Ferrari não terá poder de reação. Até poderá ter, mas a diferença para a Mercedes vai ser tão grande e terá que contar com tropeços de uma ordem que a Mercedes não comete. Tipos de desperdício de pontos que a Mercedes não comete. Então, principalmente, não só pela matemática da tabela, mas principalmente pelo simbolismo de ser Barcelona, de ser a pista onde a Ferrari assustou todo mundo na pré-temporada, se perder agora é porque perdeu a mão. Eu diria até um pouco mais, assim, me dói dizer isso. Ferrari, esse ano, ela começou muito bem, ela tem um material humano excepcional, tá? Não que tenha perdido, porque Raikkonen e está se mostrando que ainda é um piloto competitivo, mas é um piloto... Eu digo que o Raikkonen hoje é um dos melhores pilotos recreativos da Fórmula 1. Ele está lá para se divertir, ele não é mais um cara que vai fazer tudo possível para ser campeão do mundo. Então a Ferrari precisava de alguém que tivesse um pouco mais de sangue italiano ali no meio, e acharam o Leclerc, que me pareceu uma boa, apesar de eu achar que talvez um ano na Haas, por exemplo, seria ótimo para o Leclerc, mas ele tá se mostrando maduro o suficiente para pilotar uma Ferrari. Infelizmente eles perderam muito, e a cadeia de comando da Ferrari perdeu demais, né? A gente teve o velho Enzo e depois o Luca de Montezemolo, que foi o secretário pessoal do Enzo e segurou com mão de ferro a Ferrari por muitos anos, e depois dele a Ferrari ainda está se achando de novo a maneira certa eles quiseram virar uma super empresa, mas esqueceram um pouco da paixão ali pelo automóvel.
O que eu acho que acontece? Não só a questão de reverter e precisar de resultados, Fábio. Para mim, se numa hipótese horrível, na minha opinião, eu sou ferrarista, todo mundo sabe, mas de mais uma dobradinha na Mercedes agora, é inevitável que parte dos recursos de Maranello comecem a ser alocados para o campeonato ano que vem. Uma parte maior do que que deveria ser agora. Então eu acho que no caso da Mercedes abrir mais pontos, agora ainda mais se fizerem uma dobradinha e o Verstappen se colocar entre terceiro e quarto, ou um dos carros da Ferrari não terminar, e abrir mais essa pontuação, eles vão olhar para o ano que vem. E isso vai deixar mais difícil. Por isso que eu falei, se a Mercedes se der muito bem agora, periga, e eu diria que é muito provável que a Red Bull termine esse ano em segundo lugar. Agora, se a Ferrari faz valer o que mostrou no começo do ano, Barcelona é um circuito, é a casa de todo mundo, né? E foi onde a Ferrari mostrou esse desempenho. Se ela faz valer esse desempenho e de repente consegue um 2 ali, daí o gás fica redobrado para essa etapa europeia e a gente chegar pelo menos na metade do ano com um campeonato mais aberto. Nós recebemos aqui perguntas sobre esse assunto do Bruno Rechanchowski. Ele faz alguns comentários da Ferrari arrotando caviar na pré-temporada e tal. E ele mandou uma pergunta agora no final, Fábio Campos e Valese, que é o seguinte: quanto tempo a diretoria da Ferrari dará para o Binotto colocar ordem na garagem vermelha? E a gente vê, né, umas alternâncias de liderança na Ferrari de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, que realmente eu acho que é uma pergunta que faz sentido. Valese, por favor. Eu acho que o Binotto tem até o final do ano para mostrar, se não desempenho, pelo menos um plano de negócios melhor. Durante o ano ele não cai, a Ferrari não ia fazer isso. Não vejo nenhum nome despontando no grupo Ferrari, no grupo Fiat, e eles vão procurar dentro de casa, eles não vão trazer ninguém de fora. A Ferrari não vai mais fazer isso. Né? Foi assim com o Marchione, foi assim com o Arrivabene, então vai ser alguém que seja apenas do conselho. Então o Binotto tem isso, não tem nenhum nome que esteja fazendo hoje frente ou fazendo uma oposição mais organizada ao que o Binotto está fazendo, mas ele tem até o final do ano para mostrar que pelo menos encontraram o caminho certo e que podem lutar de novo. Depois disso, fica insustentável. A situação da Ferrari depende demais do apoio público italiano. E esse apoio público italiano está começando a escassear. Tudo o que o Leclerc fez nas 2 primeiras corridas, nas 3 primeiras corridas, e todo o amor que ele trouxe de volta para uma torcida que já é apaixonada, a gente sabe que, como no futebol, né, essa coisa a sanguínea dos latinos, como no futebol, da mesma maneira que eles amam, eles podem acender as tochas e saírem atrás dos caras, e o Binotto tá com o nome bem sujo na praça. Fábio Campos. Não, é isso aí, eu concordo, é o que ele disse. Eu acho que a Ferrari, como eu falei no final do ano passado, eu acho que a Ferrari talvez ela tenha errado justamente por essa cobrança, né? O que a Ferrari fez em 2017 e 2018, se você não olhar com olhos apaixonados, foi alcançar a Mercedes. A Ferrari talvez tenha conseguido o mais difícil, que era alcançar a Mercedes. Só que pecou em desenvolvimento, é uma coisa muito do lado técnico da equipe, né, de não conseguir o carro, não conseguir acompanhar a Mercedes. E teve ali, claro, aquela corrida foi assim, aquela corrida foi assado, o Vettel bateu lá em Hockenheim, teve os outros erros, mas eu acho que fundamentalmente a Ferrari precisava, na minha opinião, de ajustes bem pontuais. Olha, aqui não está funcionando, esse departamento precisa dessa mão, esse aqui precisa disso, era coisa, não uma revolução, e sim uma sintonia fina. E eu acho que muito da retirada do Arrivabene foi para o público externo. Não sei se, né, muita gente fala de que lá dentro ele não estava mais funcionando, e eu não tenho como contestar isso. Mas quando a gente vê a diferença de tratamento que o Binotto dá para a TV inglesa, e a Ferrari olha muito para o mercado inglês, que se não me engano é o 4º maior dela no planeta,
você fica até pensando se o quanto esse tipo de coisa, eu não estou falando que foi só por isso, é claro que não, mas o quanto esse tipo de coisa não pesa, né? Porque o Binotto é uma mãe com a TV inglesa e o Arrivabene não gostava de responder uma pergunta. Mandava, o repórter da TV inglesa perguntava, depois vinha um assessor da Ferrari nos bastidores e reclamava com ele, olha aqui, você fica parando o nosso chefe, olha, entendeu? Era uma coisa muito de bastidores ali, de um jogo de fugir mesmo nessa relação Ferrari com Inglaterra. Então, eu não sei até que ponto esse tipo de coisa pesou ou até que ponto a parte lá dentro da equipe pesou. Mas para mim é Arrivabene 10, Binotto 0. Até agora, pelo menos. O Binotto pode virar o jogo, mas se não vou dar 10 para o Arrivabene, tudo bom, tá bom, 8-0. Porque é uma mudança que jogou. A Ferrari apontou a seta para baixo. É incrível como a Ferrari é uma descendência, volta a ser a equipe dos jogos de equipe cegos e estúpidos, volta a ser uma equipe que não consegue enfrentar a Mercedes, a Ferrari desce o degrau. Então isso é muito complicado, porque agora a mudança agora já é outro olhar. Se antes era uma sintonia fina, agora talvez não seja. E por que eu digo talvez? Porque são 4 corridas no ano. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas, no decorrer da temporada. Legal. Valese, você acha que a opinião pública italiana, principalmente a imprensa, podem de verdade acabar com jogos de equipe ou inversões de posições, principalmente quando for contra o Leclerc nessa temporada, porque já está chiando, a gente sabe o quanto a imprensa já criticou o Vettel, vem falando do Vettel, e o quanto a imprensa vem elogiando o Leclerc. Será que tem tanta força assim, ou a Ferrari vai continuar em cima do seu salto alto, não ouvindo o que vem da imprensa e o que vem da torcida? Eu acho que a Ferrari ela tem medo, porque medo é a palavra, medo de apostar no Leclerc e deixar o Vettel aos leões. Não porque o Vettel tem algum tipo de ascendência como o Schumacher teve, porque a equipe lá era moldada à sua imagem e semelhança, mas é mais pelo histórico do Vettel e porque ele já mostrou fazer e pelo Leclerc que está chegando. Eu não sei se o clamor popular que já está por aí, que tende a aumentar, vai fazer com que a Ferrari pare de privilegiar o Vettel em detrimento do Leclerc. O que pode acontecer é esse clamor popular ficar tão grande que derrube o pessoal lá de cima e entrem pessoas novas que deem um fim nisso. Mas isso está muito já focado. Esse ano vai ser assim. E não esperem coisa diferente da Ferrari. Na última corrida, na prova em Baku, a Ferrari fez o que podia fazer, colocou o Leclerc na frente e deixou ele secando lá na frente, porque eles tinham a esperança de um safety car. Eles colocaram o Leclerc num plano B, num vai que dá. Legal. Deu certo na primeira parte, não apareceu um safety car. Poxa, vamos mudar para um plano diferente? Não vamos mudar para um plano diferente, porque a gente vai interferir no nosso plano com o Vettel. Então vamos deixá-lo secando na frente. Se der o safety car, deu. Se não der, acontece o que aconteceu ali. Então eu não acho que a Ferrari vai mudar esse ano o jeito dela fazer a corrida. E, gente, também não vou dizer que está errado. É uma estratégia que eles definiram e eles vão seguir até o final do ano. Pode dar certo, pode dar errado, mas é uma estratégia. Fábio Campos, algo para completar da Ferrari antes de eu trazer o último assunto aqui? Eu acho que cabe a eles abrirem os olhos. Eu acho que eles estão de olhos fechados, eles têm que abrir os olhos porque estão trabalhando muito com uma premissa que não é a premissa que se vê na pista. Né? Acho muito, muito grave uma equipe desse tamanho privilegiar o piloto mais lento em 3 das 4 corridas do campeonato. Por mais que a gente não tenha certeza de até quando um contrato interfere nisso, qual o peso disso tudo, eu acho que eles não... A sua pergunta é se a imprensa os faria mudar de opinião. Eu acho que se for, é até muito triste, né? A equipe precisar da imprensa para enxergar isso é uma coisa que para mim é óbvia, porque
essa imprensa italiana, do mesmo jeito que ela pode estar, e ela já tende a estar cada vez mais ao lado do Leclerc, ela também é a mesma imprensa que se o Vettel tivesse ganhando, ele estaria batendo palma para o jogo de equipe. Então, assim, não é uma imprensa contra o jogo de equipe, é uma imprensa que quer saber de resultados da Ferrari, única e cegamente. Então é importante deixar isso claro. Eu acho que é muito triste se eles tiverem que depender da imprensa para abrir os olhos, porque eu acho que eles estão absolutamente de olhos fechados. Eles estão matando uma imprevisibilidade que poderia ser, que a gente já viu na história da Fórmula 1, de menino que chega e sobe e arrebenta. A gente fez um primeiro bloco sobre a Ayrton Senna. Já pensou se a McLaren... Não, é o primeiro ano desse menino 88. Vamos privilegiar o Alain Prost? Que coisa que seria, né? Que temporada que seria aquela, né? Então, eles fecham os olhos para um lado do automobilismo que eu me recuso a concordar. E só para a gente cumprir a cota aqui do programa, vamos ler a pergunta do Ricardo Banniman Soares. Brincadeira, Banniman, você foi muito zoado nesse bloco. Vamos trazer você aqui no bloco que vem, no programa que vem, para te dar o direito de resposta em cima do Valese. Mas a pergunta do Banniman, Valese, é o seguinte: se a Renault não vingar, qual seria o melhor lugar para o Ricardo? Ainda há tempo para melhorar o carro nesse ano? Não. Melhora, mas não o suficiente para ser competitivo. O que vai acontecer é o Ricardo se adaptar melhor ao carro. Isso está... Não vou dizer que está demorando, foram só 4 corridas aí. O erro na última corrida em Baku foi literalmente um erro de alguém que está acostumado a frear com uma Red Bull e foi frear de Renault. Então, eu acho que é uma questão do Ricardo se adaptar à maneira da Renault agir na pista, e a Renault tem um projeto para mais 2 ou 3 anos e estão apostando muito na mudança de regras em 2021, e o Ricardo sabe disso. Então eu não acho nem que ele pularia de galho em galho agora. Acho que ele tem esse projeto de mais 2 ou 3 anos para tentar chegar lá na frente. Pode ser uma aposta que dê certo, pode ser que não se pague, mas é isso que ele está fazendo. Então, na minha opinião, respondendo ao Banniman, eu acho que não. Que o Ricardo fica na Renault, ele melhora o jeito de pilotar, a Renault vai ficar aí brigando aí entre 4º e 5º lugar, e é o que vai acontecer. Agora, a minha pergunta para o Banniman, quando ele voltar, é quando é que ele vai me chamar para o Auto Radio. Vou repassar essa pergunta para ele, vai ficar tranquilo. Mas, Fábio Campos, onde caberia então o Ricardo naquele quebra-cabeça que nós começamos a montar no início do ano, no início desse bloco? Se fosse pensando, não existe mais, né, outro lugar para ele, né? A não ser agora fazer a Renault dar certo. Fazer a Renault dar certo. Aonde ele, naquele quebra-cabeça, na minha visão, mas eu não sou ninguém nesse mundo da Fórmula 1, mas na minha visão ele caberia na Mercedes, caberia na Ferrari, caberia na Red Bull de volta, caberia em qualquer equipe. Eu acho que negar ao Ricardo um assento é uma besteira, é uma burrice, principalmente com outros pilotos de nível bem menor do que os dele, ocupando cadeiras melhores do que a dele. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra gente já falar o próximo destino dele, qual seria. O cara acabou de chegar, o cara tem ainda anos de contrato, ele pode ficar na Renault depois de 2020, porque aí é a tal nova Fórmula 1, que a Renault vai apostar nisso também, como todas as outras. Então ele tem a história, o futuro dele é na Renault, o futuro dele é a Renault agora. Se o cenário mudar, aí já começa a depender de outras peças. Eu acho que ele teria lugar em qualquer uma das outras equipes, mas as outras equipes não pensam assim, tanto que não deram a ele lugar, mesmo ele tendo assumidamente conversado com Ferrari e com Mercedes. Elas não quiseram, fazer o quê? Opção delas. Então o lugar dele agora é a Renault, e a Renault tem tamanho para crescer. Ele não está errado de apostar nisso. Eu acho que já tem muita gente sentenciando uma decisão errada, um caminho sem volta, um fracasso, uma coisa deprimente. Eu acho que estão sentenciando cedo demais. Vai sofrer? Pelo menos em 2019? Parece que sim, mas vem muita mudança na Fórmula 1 aí que o jogo pode virar para o lado dele. É isso aí, o jogo pode virar a qualquer momento. Vivenciamos isso na Fórmula 1 desde muito tempo. Os vários ciclos que acontecem, inclusive já tivemos o ciclo da Renault há não muito tempo atrás.
até os mais jovens que não viram o Senna, provavelmente viram aí o domínio da Renault no ano de 2005, 2006, com o Fernando Alonso. Valese, chegamos ao fim então do segundo bloco. Quero te agradecer demais. Espero que você não demore mais 602 edições para aparecer aqui. E agora chegou a hora de você falar para o pessoal que quer encontrar o Valese nas redes sociais, nos vários projetos. Perguntar as listas dele. A lista e tudo. Como que o pessoal faz? Gente, em primeiro lugar, agradecer demais vocês. Eu que não quero esperar mais tanto tempo para voltar aqui, embora contando rapidamente uma historinha, porque eu sou um cara velho, e quando disseram que estavam fazendo um filme que um dos personagens principais de A Gata e o Rato ia aparecer mais da metade do filme vestindo nada da cintura para cima, eu pensei que era Cybill Shepherd, mas era o Bruce Willis em Duro de Matar. Quando me convidaram para o Café com Velocidade, pensei que ia gravar com Bárbara Franzin, gravei com Fábio Campos. Foi mais ou menos a mesma decepção, mas a gente fica aí e gosta da pessoa do mesmo jeito, né? É gato por lebre, sim. Eu fui enganado, mas eu tô feliz por estar aqui. Tô brincando, gente. Foi muito legal gravar com vocês. Eu tô lá no podcast F1 Brasil. Atualmente o Del Valle está gravando mais sozinho por questão de horários, Game of Thrones e tudo isso, mas eu garanto para vocês que eu continuo recebendo o mesmo salário que eu recebia quando eu participava toda semana. Então, além do podcast F1 Brasil, eu escrevo toda semana num projeto muito legal no Boletim do Paddock do Rubens, os 365 dias que mudaram a história da Fórmula 1. A gente está no segundo ano já, então contando a história desse esporte que fez a gente ser tão apaixonado. De vez em quando participo do BPcast. A gente tem uma edição rápida, que é um podcast sobre literatura, que está sendo reformulado. A gente lançou há pouco tempo um episódio novo e vamos começar a fazê-lo de novo aí com mais regularidade. E principalmente no Twitter, minha rede social preferida, no @CValese, tempo inteiro falando sobre cultura nerd, Fórmula 1, a vida, o universo e tudo mais. Espero vocês lá, vamos conversar, vamos bater papo, porque esse final de semana já tem corrida de novo. Com certeza. Semana que vem estaremos aqui. Fábio Campos, a gente tem algumas coisas para responder, né? Ficaram devendo as questões do DRS, que semana que vem, Barcelona, com certeza a gente vai viver o drama e a gente vai voltar nesse tema, com certeza, semana que vem, não é isso? E mesmo se não acontecer nada desse tema, a gente só responde rapidamente aos ouvintes em alguns segundos para não deixar sem resposta, né? Então, quem mandou pergunta sobre a edição passada, a gente não esqueceu e não vamos deixar de responder, não. Semana que vem a gente arredonda, e é sempre bom mesmo, depois, após a corrida, para a gente chegar até conclusões do que houve nesse sentido ou não, mas obrigado para quem mandou as perguntas e fica ligado que vai ter resposta. Exatamente. Então agora é com vocês ouvirem, comentarem, mandarem e-mail, cafécomvelocidade@gmail.com. Sabe que a gente também está no Twitter, no Café Velocidade, está no Facebook, está no Spotify, está no Deezer, está em tudo quanto é lugar, no YouTube. Então, lugares para vocês comentarem não faltam. Mandem os seus e-mails que semana que vem serão lidos, comentados e respondidos. Um abraço para todos vocês e até a próxima edição.